A data de hoje é 22 de abril de 2026 e o cenário é o seguinte: o mundo está, literalmente, à beira do que a gente pode chamar de uma tempestade econômica perfeita. O que faremos hoje é justamente decifrar os sinais, tentar entender essa teia complexa de acontecimentos que está, de fato, remodelando os mercados globais. Olha, essa citação que vem de uma análise de mercado bem profunda já dá o tom da nossa conversa. O que estamos presenciando não é uma instabilidade qualquer, passageira. Não, é uma mudança fundamental nas próprias regras do jogo da economia mundial. E aqui está o ponto central de tudo. Durante décadas, qual era o mantra? Eficiência máxima, custo mínimo. Certo? Bom, agora a regra mudou. Os mercados estão colocando na conta o que se chama de prêmio de risco de segurança nacional. E o que isso quer dizer na prática? Significa que a resiliência, a segurança das cadeias de suprimentos passou a valer mais do que simplesmente o preço mais baixo. Mas essa reconfiguração não acontece do nada, claro. Ela é o resultado de 3 ondas de choque, que são distintas, mas que estão totalmente interligadas. E elas se chocam, criando essa tal tempestade perfeita. Vamos olhar cada uma delas com calma. A primeira onda de choque vem de onde? De um conflito geopolítico lá no Oriente Médio. Uma escalada nas tensões que acabou, na prática, fechando as principais artérias do fornecimento de energia para o mundo todo. A dimensão do problema é gigantesca. O Estreito de Hormuz não é só uma rota marítima, né? É o ponto de estrangulamento por onde passa 1/4 de todo o petróleo do mundo. Um bloqueio efetivo ali é algo que a Agência Internacional de Energia está chamando de a maior perturbação no fornecimento da história. Pensa no impacto disso. E o impacto é imediato, claro. O preço do petróleo Brent está ali, perigosamente perto da marca dos $100 por barril. Isso funciona como um imposto sobre toda a economia global, jogando a inflação para cima em todos os setores. A segunda onda de choque, bom, essa é uma guerra tecnológica declarada. Uma batalha que é geopolítica e econômica ao mesmo tempo, travada por componentes essenciais e que está redesenhando as alianças globais. É um verdadeiro jogo de xadrez de altíssimo risco. Os Estados Unidos impõem tarifas massivas. A China, por sua vez, contra-ataca com a sua arma mais poderosa, o controle sobre minerais que são cruciais para a tecnologia. E mesmo que apareça uma trégua temporária, o estrago já foi feito. A confiança, que é a base do comércio global, foi quebrada. Já a terceira onda é uma força mais invisível, mais, devastadora. É uma reviravolta na política monetária de um gigante financeiro global que está, assim, quietinho, drenando o dinheiro do sistema. Pensa só, depois de décadas injetando dinheiro barato na economia global, o Japão virou o jogo. Com as taxas de juros subindo por lá, o capital está voltando para casa. E isso cria um vácuo de liquidez que abala os mercados de risco no mundo inteiro. Tá bem, então como é que essas 3 ondas de choque aparecem nos mercados financeiros? Vamos olhar para os números, para ver como o medo e a incerteza estão sendo colocados no preço das coisas. Esse gráfico de barras aqui praticamente desenha o mapa do medo no mundo. O VIX, que é o medidor de medo dos Estados Unidos, mostra uma ansiedade controlada. Mas, quando a gente olha para o VXEM dos mercados emergentes, o nível já é de risco punitivo. A analogia é perfeita. Enquanto os mercados desenvolvidos estão com resfriado, os emergentes estão com pneumonia. E essa tabela, ela só confirma uma realidade bem dura. O dinheiro está mais caro. Ponto. Com os custos de empréstimo dos Estados Unidos continuando altos, o capital global fica muito mais seletivo, com mais aversão ao risco. E isso acaba sufocando o investimento justamente onde ele é mais necessário. Agora vamos afunilar e ver como essa tempestade global toda atinge uma única nação. E bem no centro desse furacão a gente encontra o Brasil, uma economia que está, hoje, numa encruzilhada bem perigosa. Dentro do Brasil, o que se vê são 2 forças em rota de colisão. De um lado, o governo, com o pé fundo no acelerador dos gastos para tentar impulsionar a economia em ano eleitoral. Do outro lado, o Banco Central, pisando forte no freio, com juros altíssimos para conter a inflação. O resultado disso é um impasse perigosíssimo. Os resultados desse cabo de guerra estão aí bem claros. A projeção de inflação sobe para 4,80%, os juros chegam nos impressionantes 13,00% e a moeda fica ali, flertando com a barreira de 5,01 por dólar. Cada um desses números é um sintoma da incerteza que está paralisando a economia. Certo. Diante de tanta complexidade, como é que um trader, por exemplo, transforma toda essa análise em ação? Vamos ver como essa montanha de dados se transforma num mapa para navegar nessas águas tão turbulentas. Basicamente, esse é o plano de batalha. Primeiro,
transformar o caos em clareza. Segundo, mapear o território, ou seja, identificar os principais pontos onde o mercado pode virar. E terceiro, e talvez o mais crucial de todos, saber a hora de recuar. É essa disciplina que separa o sucesso do fracasso. E tudo isso nos leva a uma pergunta fundamental. Neste novo mundo, onde a segurança vale mais que eficiência, qual é, afinal, o preço da estabilidade? A resposta para essa pergunta não vai definir só os mercados, mas o próprio futuro da economia global.